Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Deus fez alguma coisa de errado? O que é que vocês acham? Porque existem muitas pessoas por aí falando que Deus errou. E eu tenho 42 anos que estudo a Bíblia, não encontrei um erro de português. Não tem nenhum erro de português. Tá? A Bíblia, ela não precisa de intérprete, ela já se interpreta e também ela totalmente certa, não tem nada de errado. O errado está na pessoa que vai interpretar. Certo? E hoje nós vamos falar um assunto, é a 7ª lição, 07, da lição que nós estamos estudando. E nós vamos estudar hoje sobre a lei. Interessante que tem muitos por aí pregando que a lei foi abolida. E nós vamos provar hoje que ela não foi. Vai ser o contrário, vamos provar aqui neste livro que ela não foi. Sabe quem foi que diz isso? Deus. Tanto o Pai como o Filho confirma isso. Quer ver? Nós vamos começar com Mateus 5. Mateus 5, 17 e 18. Mateus capítulo 5. Cadê os irmãos aí para entregar a Bíblia ali para a senhora ali? O pessoal lê na Bíblia, senão alguém vai dizer que eu menti. E eu gostaria que lessem para que haja verdadeira compreensão. Mateus 5, capítulo 5, o verso 17 e 18. O verso 17 e 18. Porque vocês não têm caneta, senão eu ia dar a resposta, vocês escreviam no quadrado aqui, ó, vai ter que ter a canetinha para avançar. Então vamos lá? Já todo mundo achou? Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. E aí eu vou até o 19. Isso aqui, quem está falando aqui nós vamos ler, não é ele, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Tá? Então ele diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Certo? Está certo? Nós temos aqui a confirmação, né? Então Jesus não mudou a lei como muitos pastores pregam na igreja. Jesus cancelou a lei. É mentira. É uma verdadeira mentira. Por falar em mentira, eu quero convidar vocês para sábado à noite, da última noite. Sabe o que eu vou falar? Sobre a verdade e a mentira. Aí vocês vão saber quem tem a verdade e quem não tem. Porque quem não tem a verdade tem a mentira, né? Tá certo? Tá certo pela Bíblia aí? E depois, se alguém quiser me fazer pergunta, por favor, está aberto. Pode fazer sua pergunta. Se tiver dúvida, nós estamos aqui para isso. Tá? Certo. Vamos para a pergunta de número 2. Nós pulamos para cá? Não, coisa uma 4 já não. Pulando. Nós coisa uma 4. Então, mais para frente a gente pula ela. Primeira pergunta. Segundo a Bíblia Sagrada, quem escreveu os 10 mandamentos entregue ao patriarca Moisés? Quem foi? Foi Deus? Está na Bíblia. E olha, quando a pessoa fala alguma coisa da Bíblia que não prova, é falso
você ali, se você for de outra igreja, quando o pastor disser, olha, não precisa mais fazer isso, aí você se levanta, provei, pastor, onde é que está escrito isso? Se ele não provar, é falso profeta. Certo? Então foi o dedo de Deus. Está em Êxodo 31, verso 18. Diz assim: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Está escrito assim lá? Está tudo certinho aí? Tá? Se eu estiver errando aqui, vocês podem chamar atenção, viu? Então, a lei foi escrita pelo dedo de Deus. Tá? Agora eu queria que vocês lessem o Salmo 19, versículo 7, para a gente tirar aqui uma conclusão. E eu sei que diz lá, mas eu quero que vocês leiam para a gente tirar uma conclusão aqui de uma coisa. O Salmo 19, versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O mandamento do Senhor é simples e dá o que aí? O que dá? Dá sabedoria. Mas essa sabedoria é aos simples, às pessoas simples. Certo? Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que é perfeito não vale mais? O que é que vocês entendem por perfeito? A minha está assim, o mandamento do Senhor é puro e não só. Mas aí é outra tradução. Tem vários tipos de tradução. Na minha está assim, do jeito que eu li. Então, você acha que uma coisa que é perfeita não vale mais? Uma coisa que é perfeita, ó, é aprovada. Não tem como anular uma coisa que é perfeita. Outra coisa, a lei de Deus é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Isso aí está em Romanos, capítulo 7, versículo 12. Tá? Vamos seguir aqui com a nossa pergunta. O que é pecado? O que é que vocês acham que é pecado? Tem gente que está no pecado, está pecando e está ensinando os outros a deixar de pecar. Você sabe o que é o pecado? Exatamente a transgressão, a desobediência à lei de Deus. Isso é pecado. 1 João 3, verso 4. Está lá. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Agora, pensem bem. A lei é perfeita. Ela é santa. Ela é justa. Ela é gloriosa. E ela é a própria verdade. Ela é a própria verdade, a lei. Aí Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Para a gente ter acesso ao Pai, tem que ser por Jesus. Se Jesus é a verdade, a lei também tem que ser verdade. Bora confirmar na Bíblia? Salmo 119 e o versículo 142. Salmo 119 e o versículo 142. Salmos, cadê? Salmo 119 e o versículo 142. E eu gostaria que um leitor aí, ou uma leitora, fizesse essa. Eu gostaria que a senhora ali, a que está do lado da Ed, a senhora, leia aí o que está escrito aí.
119, versículo 142. Leia. A tua justiça é justiça eterna, a tua lei é a própria verdade. Agora olha aí para mim. Quem é que diz que isso não vale mais? Quando o cidadão diz que ela não vale mais, ele está chamando, sabe o quê? Deus de mentiroso. Está chamando o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, de mentiroso. Agora você acha que Deus é mentiroso? Deus mente? Tito 1, versículo 2. Tito 1, versículo 2. Bora ver se Deus é mentiroso. Tito 1, 2. Nós não vamos demorar, daqui para meia-noite a gente acaba, viu? Se eu fosse tratar esse assunto com vocês, até o final, vocês sabem que hora nós saímos daqui? 7 horas da manhã. E nós ainda não iríamos acabar. Porque o assunto é grande, é verdadeiro e é custoso. Já, o que é que diz lá? Na esperança da vida eterna de um Deus que não pode mentir. Está escrito assim aí. Pode ler, leia lá, minha irmã. Tito 1, 2. Paulo, servo de Deus. Não, Tito capítulo 1, versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 2. Tito 1, 2. A esperança da vida eterna de Deus, que o Deus Que não pode mentir, prometeu desde os tempos eternos. É aí. Então, Deus não mente. Agora olha aqui para mim. Quando alguém diz que isso não vale mais, a pessoa está mentindo. Sabe por quê? Porque eu gostaria que você lesse a Isaías na Bíblia. Isaías 40, versículo 8. Vamos embora ver se a pessoa está certa ou se ela está errada. Isaías 40, versículo 8. Esse aqui é muito Bíblia, esse menino aqui, viu? Aqui eu acabei de falar de Jachua. Leia aí para nós. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Está vendo? A palavra do nosso, na minha diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Meus amigos, se foi o Senhor que escreveu a lei com dedo e ele é eterno, o que é dele é eterno também. É eterno. Então, quando alguém diz assim, mas os adventistas vivem no tempo da lei. Não, a gente segue aquilo que Deus mandou nos seguir. Se os outros não seguem, é problema deles. Também aqui ninguém vai julgar ninguém que não segue. Mas só que está errado. Pela Bíblia nós temos um chamado de Deus para cumprir, para ensinar essas coisas. E Jesus? Jesus guardou essa lei? Já provamos agora lá em Mateus que ele não veio revogar, veio cumprir. E o apóstolo São Paulo? Alguém por aí diz assim: o apóstolo São Paulo cancelou essa lei. É uma mentira bem, não é uma mentira infantil. Não é nem uma mentira profissional, é uma mentira infantil. Quer ver? Romanos 3,31. Bora ver o que diz o apóstolo São Paulo. Romanos 3,31. No
final eu vou apresentar para vocês quem é o povo de Deus. Está aqui, ó. Aqui o rapaz da Bíblia que ganhou o Pedrinho. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não de modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos que a lei tem valor. Olha, a tradução dele é muito gostosa, né? O que é que diz na sua tradução? Na minha diz assim: anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Tá certo? Esse é um tema complexo e que precisa de muita atenção e criatividade, atenção e coração sincero para poder atender. Tá? Olha para mim. Acontece que quando Jesus se tirou lá na cruz, a Bíblia diz que o véu rasgou-se alto a baixo. A terra tremeu, o véu se rasgou de alto a baixo. A lei que consistia em ordenança, que era a lei que Moisés escreveu, essa foi cancelada. Mas aí os meus amigos, pastores aí, pensam que é a lei dos 10 mandamentos que eles escreveram. Não é essa. A lei que consistia em ordenança está em Efésios 2, 14 e 15. Pode até notar aí, você pode notar e ler em casa. Essa consistia em ordenança. Como eram os mandamentos da lei de Moisés? Quem que sabe dizer os 2 mandamentos lá? Ó, pé por pé, cabeça por cabeça, mão por mão. Se a pessoa roubasse, vocês sabem que na Nicarágua, vocês sabem que lá na Nicarágua, quando a pessoa rouba, ela perde a mão? Eles cortam a mão da pessoa. Vocês sabem que na China também, quando pega o ladrão, corta a mão dele? Eles estão se baseando na lei de Moisés, a lei, essa que é a lei da escravidão. E as pessoas dizem que nós vivemos debaixo da lei da escravidão. Não, nós vivemos na lei da graça, né? Essa lei, por mais fé, por mais graça, por mais oração, por mais penitência que eu faço, se eu não guardar os mandamentos de Deus, não tem, é tudo em vão. É tudo em vão. Lá em Marcos, da onde eu falei, Marcos capítulo 7, versículos 7 e 8, Jesus diz assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quanto Jesus tem? Quem sabe dizer quanto Jesus tem? Só um, a irmã está certa? Só é um Jesus que tem? Pode falar, não tenho medo não, pode falar. A Bíblia vai dizer quanto Jesus tem. Ele mesmo vai dizer Jesus quanto tem. Leia na sua Bíblia, Mateus 24, capítulo 24, versículo 24. E aí está a resposta: quanto Jesus tem. Vejam o que Jesus falou aí. Já achou? Rapaz, como é que é perigoso? Leia. É Mateus 24, 24, na tua tradução. Porque apareceram falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Porque surgirão falsos cristos,
e falsos profetas, com a intenção de enganar, de mentir. E eles mentem em nome de quem? Eles usam o nome de Jesus para mentir, descaradamente, e enganam multidões, e se possível enganaria até nós aqui. Sabe por que ele não engana nós? Porque nós estamos com a antena, ó, ligadinha, né? Não me engana, porque eu tenho aqui a Bíblia na mão. Então existe um Cristo verdadeiro e vários Cristos falsos. Qual é a meta desses falsos Cristos? É muito fácil. Você está com uma dor de cabeça, eu vou lá, daquele plano de tal, vou sair de lá, vamos dizer. É isso, lá. Aí você chega com uma cadeira, pastor, estou com a minha cabeça doendo, aí o pastor vai, coloca a mão na cabeça, aí faz uma oração, passou. Olha, aí aquela pessoa sai, olha, eu fui lá na igreja, fulano e tal, com uma dor de cabeça, e o pastor orou e passou. E agora não sai mais. Essa é a forma de engano. Entendeu? Eu tenho 42 anos que congrego na igreja adventista do sétimo dia, e antes de eu entrar nessa igreja, eu era da Assembleia de Deus. E por que eu saí da Assembleia? Porque o sistema de doutrina está errado. Eu conheço toda a história de lá. Tudo que você me perguntar da Assembleia, eu sei. Eu falo até em língua estranha. A língua de lá, xalabacá, xalabapé, uibilá, salamanga. Eu sei, eu era de lá. Só que eu não falava, eu falo agora porque eu estudei. Mas eu não falava. Olha, erro de doutrina. A igreja adventista o povo pode não ser santo ainda, mas vai ser no futuro, tá? Isso eu garanto para vocês. Mas aqui nós temos a doutrina correta. Aqui nós ensinamos a verdade como ela é. E é por isso que nós somos poucos. Sabe por quê? Porque Jesus citou uma estrada larga e uma estrada apertada. A estrada larga conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. O caminho apertado, difícil, é o que conduz à vida, e poucos o acharão. Esses poucos são nós. Tá? Por isso é que eu não desisto desta igreja. Amém. E o que eu puder fazer, tiver no meu alcance, eu farei. Se for preciso pregar, eu prego em qualquer igreja que me chamarem, eu prego, mas só que eu prego a verdade. Eu não vou falar pregar mentira, não. Tem gente por aí que não gosta de mim por causa disso, eu falo a verdade. Esse negócio de estar mentindo para estar apoiando o Pedrinho, não é comigo. O negócio de mentir para, eu tenho que mentir um pouquinho, porque senão a pessoa vai ficar, não vai ser mais meu amigo. Não, isso não é comigo, não. Eu ensino a verdade. E aquele que quiser aprender a verdade como ela é, pode vir para cá. Venha para cá, que nós estamos aqui para isso mesmo. Ainda tem uma coisa. Eu estava dando estudo lá na rua da uma igreja nossa, lá no Jardim Paredes. Um pastor de uma igreja lá proibiu uma jovem de estudar com a gente. Sabe o que eu espero? Traz o seu pastor também. Diga para ele vir também para ele aprender, porque ele ainda não sabe. Aí a moça não foi mais e o pastor lá não apareceu. Meu amigo, dizer eu sou pastor, qualquer um pode ser. Eu quero ver a pessoa dar testemunho daquilo que é mesmo. Tem gente por aí que entra na igreja, pega uma Bíblia, põe de braço baixo do braço. Você pode ver que tem irmão por aí que a Bíblia dele está duas da Bíblia, toda inchada, cheia de papel.
E aí ele dá ponto debaixo da suvaqueira, assim, vai. Aí que a bichinha fica inchada, pensava que ali, cheio de papel, para contradizer, marcando as contradições contra a nossa igreja. Comigo, o cabo não dá vontade de ir. Eu estava uma vez na Vida de Americano, e eu estava pregando lá, aí uma irmã disse assim: irmão João, bora fazer uma visita na casa de um pastor? Aí bora. Aí eu fui visitar o pastor Francisco. 38 anos pastorando a Assembleia de Deus. As igrejas aqui do Baixo Amazonas, quase todas, foi ele que construiu. Aí nós começamos o estudo da palavra umas 3 horas da tarde. E eu estudei com ele 2 horas de tempo só no capítulo 7 de Romanos. Até 5 horas. Quando nós paramos, eu pedi para ele orar, ele orou. Sabe o que aconteceu com esse homem? Na segunda-feira, ele foi lá na sede da nossa igreja, lá na AMPA. Chegou lá, chamou o pastor presidente, o chefão lá, para conversar com ele. Ele disse: pastor, teve um irmão que me visitou sábado lá em casa, e ele desmoronou todos os 38 anos de ensino que eu tive. Ele jogou tudo por terra e começou a dizer. Aí o pastor disse: quem é esse irmão? Era um irmão do olho azul. Aí o irmão João da Macena, ele trabalha aqui com a gente, trabalha de pedreiro lá. E aí ele disse que é assim, foi contando, contou a história para mim. Quando ele terminou de contar a história, sabe o que o pastor disse? Ele está certo, ele pregou a verdade. O pastor, então eu quero ser batizado. Terceiro com ele lá, ele foi batizado lá na piscina da AMA. Quando chegou no sábado, eu estava aqui na sede, ele entrou com a parte de admissão da escola sabatina. Já era irmão da igreja, olha, 38 anos pregando e estudando aqui, mas não sabia a verdade, não conhecia. Só que depois de um mês ele teve um AVC, e ele já era velhinho, mais velho que eu, era mais feio que eu, né? Eu sou velhinho, mas não sou tão feio, não me considero tão feio. Aí o que aconteceu? Morreu. E ele tinha combinado comigo que nós íamos fazer uma dupla missionária, eu e ele. Morreu. Mas morreu na verdade. Tá certo? E para nós encerrar, o último aqui diz assim, deixa eu botar o óculos que é a letra, que é muito pequeno, não quer. A última pergunta aqui da lição diz assim: como permaneceremos no amor de Cristo? São João 15:10. Se guardarmos os seus mandamentos. Jesus disse: aquele